A paz do Senhor, jovens. Eu sou o diácono Cláudio Lima, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério de São Bernardo do Campo, na cidade de Mococa, professor da classe de jovens. Na lição de número 7 do nosso tema trimestral, nós vamos estar estudando Derrotando o Primeiro Inimigo, que é a lição de número 7. E eu queria ler junto com os irmãos o texto do dia, que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 8, e o versículo número 37, que diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8 e 37. Na nossa síntese, diz assim: em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em nome de Jesus, somos mais do que vencedores. Esse é o nosso texto do dia e a nossa leitura bíblica em classe, a nossa síntese. Nosso texto bíblico, irmãos, se encontra no livro de Josué, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo 10. Como de costume, nós não vamos ler para não tomar muito tempo, mas os irmãos, os jovens aí na sua casa, leem aí o nosso texto do dia. Livro de Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. E eu vou falando aqui, vou decorrendo aqui, vou fazer aqui um resumo de todos os tópicos da nossa lição. E os jovens acompanhem na casa dos irmãos aí, leiam cada tópico. Se surgir alguma dúvida, eu estou à disposição para, na medida do possível, tirar a dúvida dos irmãos sobre essa lição, sobre esse texto, sobre a primeira conquista do povo de Israel. A introdução aqui, irmãos, diz assim: a guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino, haja visto que a medida da iniquidade dos amorreus se completara na derrubada dos muros de Jericó e na tomada da cidade. Os hebreus eram apenas uma pequena parte do grande exército do Senhor. A Bíblia não relata, mas depois do encontro com o príncipe do Senhor aos pés da cidade, Josué deve ter recebido da parte de Deus uma estratégia de guerra para a tomada da cidade de Jericó. Irmãos, jovens, nós temos aqui um texto muito bom para se ler, um texto muito interessante, que é a primeira vitória dos hebreus. Os irmãos, só para os irmãos recordarem, os irmãos leem a sua Bíblia em casa, os irmãos sabem que o povo de Israel saiu do Egito, andou durante 40 anos pelo deserto e chegou até o Jordão. Além do Jordão, existiam ali as terras que Deus um dia havia prometido a Abraão. Deus um dia chamou Abraão e falou: todas essas terras, além do Jordão, serão da sua descendência. Ou seja, Deus já havia feito uma promessa a Abraão que toda aquela terra, que todos aqueles lugares ali onde ele estava vendo, de passagem por ali, Deus havia prometido a Abraão. Chegando então Josué naquele lugar, Moisés conduziu o povo até aquele lugar, e dali para frente Josué tinha ali a missão de conquistar, juntamente com o povo hebreu, aquelas terras. E o primeiro inimigo, irmãos, que estava pela frente ali do povo hebreu, era a cidade de Jericó. Foi o primeiro lugar a ser conquistado. E quando o povo olha a cidade de Jericó, o povo vê uma cidade fortificada, uma cidade com os muros muito grandes. Alguns historiadores dizem que os muros de largura tinham mais ou menos 6 metros de largura. Eram construídas casas em cima daqueles muros, como da própria Raabe, que morava em cima daqueles muros. Passava ali a guarda, fazia rondas
e passava ali de cavalos em cima, de carros de cavalos em cima daqueles muros ali, porque havia uma sustentabilidade, havia uma largura boa para se caminhar em cima daqueles muros lá. Então, todos que olhavam para Jericó, olhavam uma cidade fortificada. Em Jericó havia ali uma grande plantação dentro da cidade, havia ali o sustento de águas dentro da cidade. Então a cidade poderia ficar isolada, poderia ficar sitiada por vários meses ali, que ainda assim o inimigo não conseguia tomar a cidade. Então Josué ele tinha que ter uma estratégia de guerra, uma estratégia bem elaborada para que ele pudesse tomar a cidade de Jericó. Haja visto que Josué, por suas próprias forças, pela sua própria sabedoria, às vezes ele não poderia ter feito isso, porque Josué, além dele andar errante pelo deserto, mas lá no Egito, ele também era militar, um oficial do exército egípcio, e ele tinha conhecimento de estratégias de guerra. Porém, para aquele lugar ali, nada muito ele poderia fazer, porque ele tinha ali um exército de ex-escravos, um exército de algumas poucas pessoas que entendiam da batalha, que entendiam de guerra, e ele tinha que conduzir aquele povo à tomada daquela cidade. Como fazer isso? Se a cidade era bem fortificada, a cidade poderia ficar sem abrir os seus portões por meses. A cidade ela tinha um alto sustento. A cidade ela era bem guardada por uma companhia militar muito boa, muito bem fortificada para guardar a cidade. A cidade ela tinha ali a sua defesa muito boa para enfrentar os inimigos que ali fossem para tomar a cidade. Então Josué ele precisava de uma estratégia militar, uma estratégia que pudesse vencer aqueles muros. Em primeiro lugar, ele teria que vencer os muros. Josué, por sua própria habilidade militar, às vezes ele não poderia fazer isso. Mas estava um com ele que era maior do que todo o exército de Jericó. Deus, o Senhor dos exércitos, estava com ele. E ali ele poderia fazer com que o exército hebreu, ou o exército de Israel, passasse por aqueles muros, derrubasse aqueles muros e entrasse na cidade e fizesse a sua primeira conquista. Pegando para os nossos dias, aqui, jovem, nós aprendemos a seguinte lição. Eu estudando essa lição, eu pude compreender, eu pude analisar que na nossa vida cotidiana, nós enfrentamos, às vezes, algumas barreiras que nós olhamos para ela e parece que é muito grande para nós vencermos. Nós olhamos e vemos os muros da cidade, às vezes enorme na nossa frente, sabendo que nós temos que atravessar, que nós temos que transpor aqueles muros ou derrubar aqueles muros, e que às vezes nós olhamos para o nosso lado, nós não temos nenhuma estratégia, olhamos para nós mesmos, nós não temos nenhuma solução, olhando ao nosso redor, nós não temos como derrotar esse inimigo que nos aflige, que às vezes toma conta de nós. Mas eu quero te dizer, jovem, que ainda quando os muros estiverem altos, ainda que você não tenha estratégia nenhuma, há um Deus contigo, há um Deus na tua vida que pode todas as coisas, há um Deus que pode te colocar uma estratégia no seu coração, há um Deus que pode solucionar todos os seus problemas, há um Deus que é poderoso e que você pode recorrer a Ele em todos os momentos da tua vida, ainda que seja a primeira batalha, você esteja no meio da batalha, ainda que você já tenha enfrentado muitas batalhas, mas Deus, ele sempre estará com você para qualquer tipo de problema ou qualquer tipo de empecilho que venha rondar a sua vida. Os irmãos, os jovens que têm a revista, tem aqui um quadro aqui, não sei se na revista de aluno mas na revista, os jovens que têm revista de mestre ou de professor, os irmãos vão ver que tem um quadro aqui que é uma orientação
que te coloca ali para você ver qual que é o tipo de problema, para você analisar na tua vida qual é o tipo de problema, qual o tipo de muralha que está à sua frente. Por exemplo, os hebreus, irmãos, eles tinham, qual era o objetivo deles? Conquistar a terra prometida. E você, jovem, qual é o seu objetivo no momento? Reflita comigo. Os hebreus, o objetivo deles era conquistar a terra prometida. E você, hoje, qual é o seu objetivo? Eu tenho um objetivo, eu sei que você, aí do outro lado, tem um objetivo. Cada jovem tem um desejo no seu coração que hoje pode ser que há um muro na sua frente, ou que há um empecilho na sua frente que talvez é grande demais para você. Ainda que esse empecilho às vezes esteja com 6 metros de largura, ainda que esse empecilho às vezes esteja com 10 metros de altura, como eram os muros da cidade de Jericó. Mas mesmo assim, tem um Deus que pode todas as coisas, que pode te fazer passar esse empecilho e chegar até o seu objetivo. O segundo, os inimigos. Os inimigos dos hebreus eram os amoreus, os cananeus e aquele povo que morava da além do Jordão. E você? Qual é o seu inimigo? O diabo? A carne? O mundo? Qual desses inimigos não está te fazendo prosperar espiritualmente? Qual desses inimigos está tentando tirar o foco da sua vida, que é chegar na cidade celestial, na cidade de Jerusalém celestial e se encontrar com Jesus Cristo? Qual desses inimigos? O diabo? A carne? O mundo? Eu quero te dizer que Deus, ele tem solução, o nosso Jesus Cristo, ele pode te fazer passar por esses inimigos. Os obstáculos. O Rio Jordão, no período das cheias, era um obstáculo para os hebreus. E os seus obstáculos, quais são, jovens? Qual é o teu obstáculo que te impede de prosperar hoje na tua caminhada espiritual? O Senhor Jesus, ele pode te fazer mais do que vencedor. Não importa se tem um Rio Jordão cheio ali para você passar, não importa se o diabo, a carne ou o mundo querem te fazer parar, mas o teu objetivo tem de ser chegar na cidade celestial de Jerusalém e se encontrar com Jesus Cristo, ouvir o Senhor Jesus Cristo chamando o seu nome. O tópico de número 2 aqui, irmãos, ó. A estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Irmãos, quando a gente lê a história de Josué, a primeira conquista do povo hebreu, a gente olha e uma coisa nos chama a atenção, ou às vezes nós ouvimos alguns pregadores dizerem que o povo ele tinha uma estratégia. Deus então deu ali uma estratégia para Josué. Josué chega aos sacerdotes, coloca ali guardas à frente dos sacerdotes e manda os sacerdotes e todo o povo rodearem a cidade em silêncio. É importante observar, jovens, que o que Josué falava, Deus transmitia a Josué e Josué transmitia ao povo. Então, o que Josué passava ao povo era obedecida com muita rigorosidade, com muita cautela. Ou seja, Josué, ele deu as instruções, olha, vai guardas à frente da arca, os sacerdotes vão levar a arca, outros vão, cada volta que derem, vão tocar a buzina feita com chifre de carneiro. Era tudo coisa detalhada que Deus deu a Josué, e Josué passava ao povo. E todos obedeciam nos mínimos detalhes, jovens. Ou seja, a obediência, ela é um sinal de prosperidade espiritual. Você que busca uma prosperidade financeira, você que busca um casamento abençoado, você que busca uma vida abençoada no teu futuro, você que quer ser uma pessoa abençoada financeiramente, você que quer ser uma pessoa abençoada materialmente, espiritualmente, então você deve ter isso em mente, de que a obediência ao teu pastor, a obediência ao teu líder, a obediência a Deus
ela é um ponto-chave para a nossa conquista. Ou seja, tudo era dado a Josué por Deus e obedecido pelo povo nos mínimos detalhes. E é importante dizer que Josué ele dá a seguinte ordem ao povo: olha, rodeie a cidade durante 6 dias, dá 6 voltas. E nesses 6 dias não digam uma palavra, não falam nada. Ou seja, o povo obedecia, rodeava a cidade e é importante frisar que toda a estratégia que era dada por Deus a Josué era obedecida pelo povo. Ou seja, por 6 dias eles iam rodear a cidade. Por 6 dias eles iam caminhar, mas não iam dizer uma palavra. Não iam falar nada. O povo que estava em cima dos muros, do muro da cidade, os guardas, a população que olhava ali o povo hebreu fazendo aquilo, eles olhavam e não entendiam o que estava acontecendo, porque o povo apenas estava andando em volta da cidade. O povo estava apenas girando em volta da cidade. E aquilo era um pouco confuso. E se no nosso pensamento, isso parecia uma loucura, uma coisa sem nexo, uma coisa sem objetivo algum. Imagine você que o líder chega e diz assim: olha, eu recebi uma ordem de Deus, que é para os guardas irem na frente, em segundo, depois, logo atrás, a Arca da Aliança, e depois o povo vai andar ou rodear a cidade juntamente com isso. Mas não digam uma palavra, não gritem. Somente quando eu disser gritem, vocês gritam. Isso aconteceu durante 6 dias. E quando o 7º dia, quando eles rodearam a cidade, Josué mandou que eles gritassem, o povo então gritou, e aí os muros da cidade vieram abaixo. Era uma estratégia de Deus para o povo hebreu, ou seja, era uma coisa que Deus estava mandando eles fazerem para provar a obediência deles à vontade de Deus, porque era somente Deus, eles não fizeram nada, eles não atacaram, eles não jogaram bomba nenhuma, não fizeram nada. Eles somente obedeceram aquilo que Deus estava mandando. Com os gritos, o muro começou a trincar, com os gritos, depois da 7ª volta, eles ouviram que uma parte começou a ruir, e eles então invadiram a cidade e ali conquistaram a primeira vitória do povo hebreu. O número 3 aqui, irmãos. Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Como eu disse no começo para os irmãos, eles não tinham conhecimento, muitas pessoas, muitos hebreus, eles não tinham conhecimento de guerra para enfrentar aquele povo. Eles não tinham uma estratégia para derrubar aqueles muros, eles não tinham uma estratégia para invadir aquela cidade e conquistar aquela cidade, aquele povo. Mas Deus, ele é o que é maior que todos os muros, ele é o maior que todos os exércitos. Deus sozinho, ele conquista aquilo que você necessita para a tua vida. Então deixe que Deus lute as tuas batalhas do dia a dia. Faça a tua parte, ore a Deus, consagre, jejue, mas coloque Deus em primeiro plano para a tua vida. O ser humano, quando ele tem um objetivo na sua vida, quando o povo obedece realmente o seu líder, quando tem Deus na estrutura da sua vida, os irmãos veem que o ser humano ele consegue grandes coisas. E esse foi o ponto principal da terra, da conquista, da primeira conquista da terra de Jericó, da cidade de Jericó. Então, quando você se sentir pequeno, quando você se sentir que tem um muro muito alto na tua frente, quando você sentir que tem um inimigo muito forte à tua frente, deixe que Deus lute as tuas batalhas, deixe que Deus conquiste
Ou deixe que Deus te dê estratégias para a tua vida ali, para que você possa lutar contra o inimigo. Deus, ele é o que pode fazer você mais do que vencedor. Deus é o único que pode te colocar assentado no meio de príncipes e dizer que você é mais do que vencedor, porque Ele é o Deus que ama a tua vida. Que Deus abençoe cada um dos jovens, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Oremos por tudo isso que está passando na nossa humanidade, oremos para que Deus mande cura, oremos para que o Senhor intervenha, que o Senhor nos dê a solução e para que logo, logo nós possamos estar adorando juntamente com os irmãos, outra vez na nossa classe, dando aula aqui para os irmãos e que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.